Paz do Senhor Jesus. Boa tarde, meus amados irmãos, como vocês estão hoje? Dando sequência aqui a essa série de mensagens, Salmo 127, a quinta mensagem. Creio que nós vamos encerrar com essa mensagem, por causa do horário. O horário aqui de encerrar, fechar a empresa aqui. Salmo 127, 1 a 5. O tema: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Assim me diz a palavra do Senhor Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, fruto do ventre, o seu galardão. Como flecha na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Eu creio que essa palavra vai ser mais curta, é um texto pequeno, e eu acredito sim que essa mensagem vai ser a menor de todas que eu entreguei hoje, mesmo por causa do horário também, mas porque essa mensagem vai ser mais rápida. De que maneira que nós chegamos a entregar essa palavra para o amigo aqui, que tem nos acompanhado aqui no canal? Você entende essa expressão, comer o pão de dores? Então, eu estava buscando ao Senhor por mais mensagem nesse dia, quando Jesus trouxe à minha mente uma pessoa do nosso convívio. Eu tenho observado o seu comportamento há algum tempo. Confesso que por vezes, tenho sentido dó dessa pessoa, porque não precisa fazer o que está fazendo, se esforçando exageradamente para adquirir bens, não de maneira correta, e trabalhando demais para essas coisas daqui, como se o ouro perecível fosse a coisa mais importante para ele. Isso mostra claramente o que o salmista diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá eles aos seus amados o sono. Isso é comer o pão de dores. Enquanto, por outro lado, aqueles que são amados por Deus, o Senhor providencia todo o recurso que for necessário, até mesmo enquanto dormem, enquanto descansam no Senhor e depositam a sua fé totalmente nele. Então, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores. Interessante, né, irmãos? Por isso que eu digo, né, a gente que é cristão, precisando conhecer bem a palavra de Deus, né, pessoal? Olha, eu tenho assim ficado maravilhado, glorificado o Senhor, porque nós temos, você e eu, Deus tem colocado em nossas mãos um tesouro, pessoal. A Bíblia é um tesouro. A Bíblia é um livro precioso. Eu nunca esqueço uma palavra que eu vi no pastor. Eu já falei isso aqui. Pastor que eu tive a honra de conhecer em Guarapari. E ele falava pra gente na época lá em Obreiro que a Bíblia, presta atenção, a Bíblia, nunca esqueço disso, ela ensina a pessoa melhor advogado, melhor médico, melhor carpinteiro, melhor pedreiro, melhor engenheiro. Vai colocando o que você quiser, pode ir enumerando aí. Qualquer profissão, se a pessoa se apegar à Bíblia, conhecer a Bíblia, ela vai ser o melhor. Eu acredito. Porque a Bíblia, ela transforma. A Bíblia, ela muda o caráter. Você não precisa ter medo, que a Bíblia vai te mudar para melhor. Você vai ter que voltar atrás, como eu contei uma experiência hoje mesmo, você tem que voltar, coisa que muita gente não gosta, voltar atrás. Falou uma coisa, não vai voltar atrás. A Bíblia te ensina. Então, a Bíblia, meus amados, é um livro precioso. Nós temos que conhecer mais. Tem muita gente que conhece a Bíblia só a capa. Tem cristão que, se você perguntar para ele aonde está determinado livro da Bíblia, ele vai procurar porque não vai achar.
É triste, para vergonha nossa é verdade isso. Não vai encontrar aquele livro na Bíblia, por incrível que pareça, é cristão. Está dentro da igreja, ouve mensagem, mas não sabe encontrar um livro da Bíblia. Aconteceu um dia desse um fato bíblico aqui, eu acho que está até no short, eu não sei se já gravei, eu vou gravar ainda. Eu trabalho aqui e ali tem uma garagem grande aqui, dá uns 20 metros aqui da porta da empresa, é a casa, para portão, dá uns 20 metros mais ou menos, já medi. E eu tenho 2 aparelhos, né, por causa do canal e porque surgiu a necessidade de ter 2 aparelhos. E quando eu venho cá para dentro, olha bem, que coisa interessante. Quando eu venho cá para dentro, eu gosto de fazer o quê? Eu gosto de trazer comigo, trazer para cá, pela janela, para cá, para dentro, sempre de preocupação da Bíblia e do óculos, que eu tenho um óculos de grau e um óculos também de escuro, né, para da claridade aqui, tudo, meus olhos claros, então para proteger. E um dia desse o senhor me cobrou, olha bem, o senhor me cobrou, que eu não posso deixar a Bíblia lá, ó. Por quê? Não é uma Bíblia qualquer, é uma Bíblia que eu tenho ela comigo, praticamente eu cheguei em Vila Velha, eu estou em Vila Velha desde 2001, já são 24 anos. Sabe, eu ganhei de um colega meu da igreja logo no começo, deve ter uns 20 anos mais ou menos, mais de 20 anos dessa Bíblia. Então toda marcada, é uma Bíblia que assim, é fácil, quando eu quero alguma coisa eu vou lá. E se eu perder essa Bíblia, não é só o valor da Bíblia, o valor da Bíblia, da experiência que ela tem, notas, vivência, Deus falou comigo, até dia que eu anotei. Então Deus me chamou a atenção, eu não posso, que a Bíblia, essa Bíblia minha aqui, que está com ela aqui, ela tem talvez mais valor do que o próprio aparelho. Não é o valor financeiro, o valor, a Bíblia você compra por 150 reais aí, boa, acredito. Mas é o valor que ela tem de experiência, de nota, quanto que ela falou comigo, quanto que eu tenho experiência com ela. Entende, pessoal? Então, nós temos que saber que nós temos um tesouro na nossa mão, e nós não podemos não utilizar esse tesouro para a nossa vida, para o nosso crescimento, para a gente estar mais perto de Deus, mais perto do céu, né, pessoal? Vamos lá, então eu contei a experiência já aqui, né? Contei experiência, né? Então você entende essa expressão, comer o pão de dores? Inútil você será levantar de madrugada, repousar tarde, comer. Então eu estava falando isso aqui, agora que eu entendi. A Bíblia, ela nos ensina tudo. Esse salmo aqui, número 127, está nos mostrando o perigo que é claro que eu sou muito essa vida. E tem muito cristão que ele bota no coração que tem que possuir um mar de coisa aqui, como se fosse o mais importante da vida. Não é pouco não, tá? E ele achando que quanto mais ele ganhar, mais ele vai ser feliz. E não é verdade, pessoal. Não é verdade. Porque as coisas dessa vida, o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala que o dinheiro, ele traz sombra ao possuidor. Sombra, só sombra. Um alíviozinho. Mas a felicidade, a alegria verdadeira, a esperança renovada, o nosso crescimento espiritual, as coisas dessa vida não vão dar, não. As coisas dessa vida não vão dar. Então, a gente tem que... Uma palavra dessa aqui, está clara a mensagem do Salmo 107. Todo o Salmo 107. É um alerta aqui do salmista, né? O título aqui é Segurança e prosperidade e fecundidade vem de Deus só. Então está dizendo que é inútil. O tema é isso aqui, o assunto é isso aqui, ó. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores. Isso é pão de dores. Tem muito cristão que está comendo. Eu lembro de uma vez, quando eu estava no ministério, nesse ministério que eu fiquei 24 anos, e a experiência que eu vou contar aqui, nem sei se os... Talvez um vai ouvir, o outro não. O outro tentei contato com ele, ele sempre bloqueou. Talvez um vai ouvir. E
de repente nós decidimos fazer a diferença. Íamos na igreja muito devagar, e nós começamos a buscar mais o Senhor. Tinha um horário de orar cedo na igreja, nós fomos mais cedo. Vimos ter serviço com o Senhor, visitar as pessoas que estavam necessitadas. Não vou nem entrar em detalhes aqui, que a coisa não vai ser muito bom, mas uma coisa que me achou interessante foi que um desses colegas falou para o outro que a gente estava junto, mas esse não conseguia seguir os nossos passos. Eram 3, mais um, e esse colega, como diz o pessoal na gíria, não tinha papa na língua, o pessoal usa expressão, ele citou isso aqui. Rapaz, está comendo pão de dores, rapaz. Olha que isso tem tempo, tá? Eu acho que isso deve ter uns 12 anos, que foi na época que nós vendemos a casa aqui de Vila Velha e compramos a casa de Anchieta. Depois nós tocamos por daqui mesmo, Vila Velha em outro endereço. Deve ter 12 anos isso aí mais ou menos. Mais de 12 anos, estava aqui ainda. Mais de 12 anos. E ele entregou essa palavra para o outro, não gostou, mas era verdade. Parece que até hoje continua o nosso amigo. Um camarada assim, que tinha tudo para deslanchar na obra, crescer na igreja, mas era muito usado nos dons espirituais, tinha uma palavrinha boa, mas tinha esse problema. Ele era muito em demasia com o trabalho e ficava para trás. Esse camarada e esse colega chamou a atenção. Aí lembrei agora dessa palavra. Sempre quando eu leio isso, eu lembro dessa experiência, e foi verdade, até hoje. Continua nosso amigo. Ele não está ouvindo não, ele cancelou, bloqueou, mas um talvez vai ouvir, esse que falou, deu até corajoso, né? O rapaz está comendo pão de dores, e essa é a realidade de muito cristão, pessoal, comendo pão de dores, tá claro, ó. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, é a realidade de muita gente comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados sono. Isso quer dizer, se você é um servo do Senhor, você coloca as condições em primeiro lugar, que não é fácil. Enquanto você dorme muitas vezes, Deus está te abençoando. Deus está tirando as dificuldades, dando vitória e providenciando e fazendo. Porque Deus se agrada. Quando você e eu nos dedicamos à obra, ao serviço do Senhor, ao serviço sagrado, Ele nos honra. Porque a Bíblia é muito clara. Tem uma palavra que fala que o digno obriga o seu salário. Você vê que em próprio Israel é um exemplo disso, né? Eu estava até entreguei para sobre, não sei se você viu que ela passou o dízimo em Hebreus capítulo 7, descobri ali que Israel tinha uma tribo ali que era orientada para receber o dízimo das outras tribos, a tribo de Levi, que é chamada de levitas. É uma das tribos de Israel, Levi. E essa tribo, o sacerdote, ele cuidava do templo ali, levitas ali cuidavam do templo, e eles não tinham outro trabalho, e eles recebiam então o dízimo. O dízimo não era dinheiro, na época era fruto da terra, ovelha, as pessoas que Israel era voltado à agricultura, um povo nobre, um povo simples, né? Um povo que mudava muito, né? E eles eram mantidos pelas outras tribos, que eram os levitas, que cuidavam da casa do Senhor, dos negócios sagrados. E eles recebiam para poder manter as suas famílias. E não lhes faltavam as coisas, porque eles eram dedicados ao templo. Tinha essa satisfação, né? É tanto que tem um versículo lá, tem um lá que fala assim que ansiava morar na casa do Senhor e aprender no seu templo. Ó, mas amava tanto o Senhor que ele queria morar na casa do Senhor. Não queria nem morar na casa ali, porque ali para ele era lugar da presença, e era lugar da presença do Senhor, a cuidar das coisas do Senhor, não tinha tempo para outras coisas, o anseio era morar na casa do Senhor, para poder aprender no seu templo. Ó, que coisa, né? Então, pessoal, é praticamente isso aqui, esse salmo. Praticamente essa alerta. Inútil será levantar, mas ele começa falando disso também. Fala, se o Senhor, versículo 1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, uma casa tem que ter o Senhor, o fundamento tem que ser o Senhor. A casa, no sentido da casa, o material, né, tem que estar na direção do Senhor e fala da nossa vida, da família, né? Eu creio que aqui, esse salmo fala para a família. Se o Senhor não edificar uma casa, se a casa não tiver edificado sobre o Senhor,
o fundamento que é a palavra, não colocar o Senhor na vida, está dizendo aqui que em vão vai estar os que edificam. Quer dizer, uma casa sem o Senhor, sem a presença do Senhor, sem a base que é o Senhor, a palavra dele, está dizendo aqui que vai ser em vão essa casa não vai prevalecer. E se o Senhor não guardar a cidade, nós não temos esse problema aqui, mas Israel tinha esse negócio. A cidade lá em Israel, nos países antigos também, era cercada por muros. E o muro não é esse muro de hoje não, de dar um pau 20 centímetros, 20 e pouco não, 25 centímetros não. O muro era verdadeiras fortificações. Que esses veículos de hoje aqui, que a gente conhece, podia passar por cima desse andamento, desse muro. Por quê? Porque havia muito guerra, então aquele muro ali era para proteger a cidade. E o sentinela, está falando aqui, ó, se o Senhor não guardar a cidade, não podia ser nada. Os sentinelas ficavam andando para lá e para cá, dia e noite. Era turnos. Era dia e noite. Os sentinelas ficavam, os guardas ficavam andando por cima daquele muro para ver se vinha inimigo, para poder avisar para o rei ou para o comandante do exército, para se preparar para um eventual ataque. É por isso que o salmista coloca aqui. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O quê? Quem estava guardando a cidade eram os guardas. Tá? Mas se não tivesse a proteção de Deus, se aquele povo ali dentro não tivesse na obediência a Deus, fosse temente a Deus, não adiantava a sentinela. Em vão. Era o Senhor guardar como? Um povo ali na oração, temente a Deus. Está falando aqui mais para Israel. O povo obedecendo a palavra, obedecendo as leis na época, né, que eram as leis. Hoje muitos querem seguir as leis, eu não entendo. Jesus deixa claro, a palavra deixa claro. Jesus, as leis, ele botou na cruz ali. Paulo fala sobre isso. Há aqueles que acham que devem guardar. Mas na época Israel era para guardar a lei, os mandamentos. Então quando o povo guardava a lei, dando obediência aos mandamentos que Deus deu através de Moisés, está dizendo ali que não era o sentinela que ia proteger a cidade. Não, o Senhor. Porque o povo estava temendo a Deus. Então o Senhor prometia honrar, a guardar, a proteger. Era o Senhor que era o guarda de Israel. O sentinela estava andando ali, os soldados, os guardas, para lá e para cá. Mas os anjos de Deus estavam ali ao redor, que eles nem estavam vendo. Eram bem mais poderosos os anjos, arcanjos, querubins, que guardavam a cidade de Israel. Quando o povo estava na obediência, quando o povo consagrava, quando o povo parava quase um dia para ouvir a lei e adorava o Senhor e obedecia às orientações do rei, do profeta. Então, o Senhor guardava a cidade. Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ele está falando. Aí ele fala, inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E aqui é uma palavra, como eu falei, para muito crente. É bom trabalhar, é bom. Né? É bom ter as coisas em casa, é bom. Mas isso não é o mais importante. Se você olhar mais para se dedicar para a obra do Senhor, fazer a obra dele, ele vai te honrar. Não vai ter enfermidade. Ele vai curar no silêncio. Você vai ser promovido. Ele vai te abrir uma porta maior. Porque Deus não quer pobreza do seu servo, não. Essa história, não, Deus não quer ver o povo mendigando, não. Não, Deus não quer ver o povo mendigando. Deus quer ver o povo próximo. Só que o mais importante não é o trabalho material. O mais importante é a obra do Senhor, o cristão, né? Para quem não é cristão, não adianta, não vai entender nunca. Mas para quem é cristão, que entendeu a palavra de Deus, o mais importante da vida dele deve ser a obra do Senhor. E quando ele se dedica à obra do Senhor, o Senhor está dizendo o quê? Assim dá ele aos seus amados o sono. Aos seus amados de quem? De Deus. Porque Deus, ele ama quem? O infiel não, ele ama o fiel. Ele ama o crente de nome? Não, ele ama o crente verdadeiro. Ele ama o crente verdadeiro, onde o crente guarda a palavra dele. Então, assim dá ele aos seus amados o sono. Vai ter um sono tranquilo. Porque o Senhor vai estar cuidando, vai estar protegendo, vai estar abençoando. Às vezes, quando ele não está fazendo nada, o Senhor está trabalhando por ele. Problema, situação, na empresa, no serviço, Deus vai estar agindo, livrando de armadilhas. Então Deus vai estar cuidando. Por quê? Porque ele não está comendo pão de dores. Muito sério isso aqui. Então esse Salmo, para mim, 127,
é o salmo assim. Esse assunto aqui da pessoa exagerar, como eu falei da experiência que eu contei ali no short, ali, no mensagem short que você que já está gravado hoje, você vai receber também, está relacionado a isso aqui, da pessoa se dedicar muito ao trabalho, esquecer do principal, o cristão, né? Que é cuidar da obra de Deus, tá bom, pessoal? Então, é isso, vamos ficar por aqui, nosso tempo também já está encerrando aqui. Gratidão aí pelas orações, pelo apoio no canal, continue nos ajudando, compartilhando, pode acreditar na sua ajuda, suas orações, compartilhamentos aí, comentários. Deus vai abençoar muito esse canal, o nome dele vai ser glorificado. Pai do Senhor Jesus, forte abraço, Deus abençoe a todos.